O dinheiro odeia você que corre atrás dele. Quanto mais você corre atrás do dinheiro, mais o dinheiro vai correr de você. E eu não estou falando isso de vozes da minha cabeça, não. Existem algumas leis universais baseadas em alguns estudos de anos e anos e anos, tá? Não só nesse livro que fala sobre o segredo. Que segredo é esse? Segredos que escondem a prosperidade. Porque a prosperidade, ela é muito simples. Porém, muitas das pessoas acreditam que o prosperar, ele tem uma determinada dificuldade, e não tem dificuldade. Então eu vou falar para vocês sobre um dos segredos que podem mudar a forma que você vai alcançar, ou a velocidade que você vai alcançar a sua prosperidade financeira, tá? Vou falar para vocês, vou contar para vocês sobre uma vivência, uma experiência que eu tive na minha vida, e depois que eu mudei essa chavinha, as coisas começaram de fato a andarem na minha vida financeira. Então, não são coisas que eu olhei um vídeo e estou falando aqui, não. Estou falando de coisas que eu vivi, de como funcionou na minha vida e como talvez você possa aplicar na sua vida. Então, prepare seu café aí, se você ainda não preparou. Para as pessoas que estão comentando nos meus vídeos, meu muito obrigado. O feedback de vocês é muito importante para mim. Validar as coisas que eu estou fazendo, é como se fosse um norte, uma bússola, para as coisas que eu venho fazendo, formato de conteúdo que eu venho criando. O feedback de vocês é importante para mim, tá bom? Então vamos lá. Um dos segredos que eu tive que descobrir na prática como fazer isso, porque você ler é uma coisa, você aplicar é difícil, é diferente na prática, mas a partir do momento que você detém um conhecimento, fica mais, pelo menos você tem uma clareza do que fazer, né? Você fica um pouco meio assim, será que é assim que faz? Você não sabe muito bem como faz, só que depois que você faz pela primeira vez, aí você já sabe como fazer as outras vezes, tá? Vamos lá. Uma determinada fase da nossa vida, depois de casado, ou eu posso dizer para vocês, durante toda a minha vida que eu descobri que ganhar dinheiro era legal, o dinheiro, ele sempre funcionou como um termostato na minha vida. Eu falava para mim mesmo, precisa sobrar dinheiro pelo menos para mim fazer uma reserva aqui, porque se meu carro estragar, isso eu tô falando da minha fase de adolescência, tá? 18, 20 anos. Só que eu não lia livros, né? Eu lia um livro ou outro de vez em nunca, nem lembro se eu lia livros nessa época, acredito que não. Passei a ler livros de verdade na fase dos 23 anos, por aí. Enfim, aí eu falava, preciso guardar um dinheiro, pelo menos porque se meu carro estragar, eu tenho um dinheiro para arrumar. E o que que acontecia? O dinheiro, ele de fato sobrava e o carro estragava, porque eu proferia. E isso, o segredo diz muito sobre isso. Esse livro ele fala sobre essas coisas, essas questões. Então, se você profetiza para você mesmo, fala, não, eu preciso de dinheiro pelo menos para pagar isso daqui. Mês que vem eu preciso. Então, é o tal do profetizar para você mesmo. Tudo que você fala vai acontecer. Se você falou que você só quer o dinheiro para poder pagar uma conta, precisa sobrar trezentão para me pagar a conta do mês que vem. Os trezentão talvez sobre, mas não vai sobrar mais nada, não vai sobrar R$ 1 para você comprar uma bala. Por quê? Porque você falou. E tudo que você falar vai acontecer. Tá? Como existem pessoas que falam, eu queria ter dinheiro só para mim ter para mim conseguir pagar a minha casa, meu carro ali, e comer um negocinho diferente assim no final de semana. E o que que acontece na vida dessa pessoa? Isso que ela falou. Daí ela fala, nunca sobra um dinheirinho para me fazer uma viagem, nunca sobra um dinheirinho para me investir em tal coisa, numa empresa ou num negócio. Por quê? Por que que não sobra? Porque você mesmo falou para você que não queria que sobrasse. Você falou isso, entendeu? E aí, acontecia exatamente comigo também, provavelmente acontece com você, tudo que você fala vai acontecer. E aí então, eu passei a trabalhar sempre pelo dinheiro, sempre na busca pelo dinheiro. Eu tô lascado, aconteceu um imprevisto aqui, preciso fazer dinheiro. Vou correr atrás do dinheiro, vou fazer um negócio e fazendo renda extra, buscando fontes de renda extra, correndo atrás do dinheiro que nem louco e o dinheiro nunca vinha, nunca vinha. Você conseguia um pouquinho aqui para poder pagar uma continha ali e tal, ia jogando de um cartão pro outro, ia fazendo aquela manobra que provavelmente talvez você esteja fazendo isso também. E aí você faz aquela manobra toda para poder o dinheiro encaixar, sair de um lado e entrar para o outro, né? Pega limite de um cartão, joga para o outro e manda dinheiro no Pix, no crédito para pagar no mês que vem. Aquela correria louca atrás do dinheiro. E eu falava, parece que isso aqui é um ciclo sem fim. O dinheiro ele não entra, o dinheiro ele só sai, só sai. Mas por quê? Porque até então eu só corria atrás do dinheiro.
Eu só corria. Eu achava que quanto mais eu fosse atrás, em algum momento eu ia conseguir abraçar o dinheiro. É como se, deixa eu dar um exemplo, é como se o dinheiro fosse essa xícara. E eu corro, 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 mas quanto mais eu corro, mais ela se distancia de mim. Aí eu acho que eu tô chegando e a hora que eu vou abraçar ela, ela foge. Então eu nunca consigo pegar ela, nunca consigo pegar o dinheiro, né? Mas isso é uma crença que eu tinha e talvez você tenha e talvez você esteja passando por ela. Aí você vai me falar: "Tá bom, se eu parar de correr atrás de dinheiro, as contas vão chegar e o dinheiro não vai entrar". Você tem um ponto, tá? E eu já passei por isso também. Eu olhava para minha situação e falava: "O dinheiro não vai entrar. O dinheiro não vai entrar. Preciso correr atrás do dinheiro". E corria, 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 até que chegou o momento da exaustão mental. Da exaustão mental. É por isso que eu falo para vocês, é muito mais fácil você ler o livro do que você aplicar na realidade. Então eu tô falando da minha experiência. E eu já sabia que o dinheiro é como se fosse uma donzela, você tem que conduzi-la, você tem que cortejá-la, você tem que amá-la, você tem que ser educado, respeitoso, não sei o quê, porque se você não respeita, ele foge de você, e tudo bem. Ok, a teoria a gente tem. E a prática? Parece que quanto mais eu corria atrás, mais eu me endividava, mais meus cartões tava lascado, ferrado, 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 trabalhando dia, noite, final de semana para poder compensar. E quanto mais eu corria atrás de dinheiro, mais imprevistos aconteciam, mais coisas, tipo assim, os cartões foi acabando o limite, você jogando dinheiro para um lado para o outro e extra, extra, fazendo extras e nada parece que dava certo. Até que a exaustão mental chegou. Por quê? Nem dinheiro para o carro, para me abastecer, para mim poder ir trabalhar, eu não tinha. Então eu comprei uma bike e eu ia trabalhar 14 quilômetros por dia. Faça chuva, faça sol, e quantas vezes de chuva eu peguei para poder ir trabalhar, para cumprir os meus compromissos. Mas isso tudo, eu tentando trabalhar a mentalidade. Não, em algum momento eu vou alcançar o dinheiro. Em algum momento eu vou alcançar o dinheiro. E parece que quanto mais eu falava isso, mais o dinheiro corria de mim. E aí chegou a fase da exaustão mental que eu vou falar para vocês. Foi onde eu falei, eu desisto. Desisto de correr atrás de você, dinheiro. Se você quiser, você que vem até a mim. Foda-se, eu joguei a toalha. Eu joguei a toalha, confesso pra vocês. Provavelmente você nunca vai ver aqui no YouTube alguém falando, eu desisti. Eu desisti, né? As pessoas gostam de contar o que fez de bom. Mas e as desistências? E as vezes que você pensou em desistir? Só pensou, mas e quando você desistiu? Né? Desistiu de um sonho? Foi nessa fase que o dinheiro começou a parar de correr, porque eu parei. Aí começou, né? Porque se você corre, o dinheiro também corre. Agora, se você para, o dinheiro também para. E aí parece que ele vem se aproximando de você. Aí ele fala, não, é como se fosse um animalzinho indefeso, né? Eu percebo muito o meu gatinho aqui de casa, a minha gatinha, né? Se chega algum estranho em casa, ela, a primeira coisa, ela foge, se esconde. Só que se a pessoa fica sentada no sofá, fica ali conversando com a gente, daqui a pouco ela aparece. Ela aparece e ela vem se aproximando, daqui a pouco ela tá no colo da pessoa e a pessoa fazendo carinho nela, e ela dorme no colo da pessoa. Esse é o exemplo que aconteceu na minha vida com o dinheiro. O dia que eu desisti de correr atrás dele. E eu falei, quer saber? Eu acho que minha vida tem que ser uma vida mediana mesmo. Eu não posso ser uma pessoa próspera. Eu acredito que existem as pessoas milionárias na internet, existe. Eu sempre acreditei. Eu nunca desconfiei, eu nunca desacreditei de que as pessoas conseguissem ganhar dinheiro com a internet. Só que eu passei por essa fase e falei, eu acho que o dinheiro não é para mim. Eu acho que a prosperidade não é para mim. Eu acho que eu devo ter uma vida mediana. Eu posso ter uma vida mediana, tranquilo, sem preocupações. Dá para viver ali com 3 mil reais, 5 mil reais, dá para viver. Não vou ter nada a mais? Não vou, mas tá bom. Né? Come um cachorrão no final, no final de semana, toma um tererê ali no parque, coisa simples. É isso. A vida é simples, ela pode ser feliz, você pode ser feliz no simples, né? Não precisa almejar nada demais. Então eu tava me limitando, falei assim, eu tô sonhando muito alto, eu tô querendo sonhar muito grande, e eu não vou alcançar isso aqui. Eu vou querer viver no mediano mesmo. Olha quantas pessoas têm uma vida normal, parece que elas são mais felizes. Então, eu desisto de você, dinheiro. Eu desisto de você. Não quero mais você. E aí, eu de fato desisti de correr atrás de dinheiro. Então, eu passei essa rotina que eu tinha de acordar cedo, fazer leitura, estudar. Eu falei, quer saber? Eu não vou fazer mais nada disso, treinar essas coisas. Não, precisa não. E aí eu passei. Comecei a deixar de lado. Só que aí, quando eu comecei a deixar de lado, ignorar o dinheiro, parece que daí as oportunidades começaram a chegar. Ô, fulano, ô Edson, cara, eu sei que você uma hora vai explodir na vida, cara.
sei o que, eu acompanho você faz tempo, quero te apresentar uma oportunidade, e não sei o que, e outros chamando eu pra criar conteúdo pra eles, né, ser o coprodutor, e enfim, começou a aparecer várias oportunidades, dinheiro começou a entrar, aconteceu uma reviravolta na nossa vida, decisões que talvez eu teria medo de tomar quando eu parei de olhar pelo dinheiro e passei a olhar para as oportunidades e passei a olhar para o e se eu fizer e der certo? E parei de ficar olhando, e se eu fizer e der errado? E aí parece que as coisas começaram a mudar. Parece não, as coisas começaram a mudar. E hoje, 1 ano e meio, 2 anos, 1 ano e meio, né? Da nossa melhor decisão. Acho que não sei se deu 1 ano e meio, acho que já deu 2 anos. Acho que deu dois, não, 1 ano, 1 ano. Depois de 1 ano da nossa decisão, confesso para vocês que o dinheiro ele entra com tanta abundância. Não tô falando que eu sou rico, não tem nada a ver disso. Eu tô falando que o dinheiro, ele aparece de tantos lugares que você fica até perdido. Entra de uma fonte, entra de outra fonte, entra de outra, entra de outra, entra de outra. E aí você fala, como assim? Como assim? Eu me matava para fazer 100, 150 conto. Trabalhava que nem um condenado para fazer 100, R$ 150. E hoje parece que para mim fazer 1.000 é assim, ó, estrala o dedo faz milão, estrala o dedo faz milão. Faz 2.000 no dia, faz 3.000 no dia. Como assim? Você tá dormindo, cai 100 na conta. Você tá dormindo, cai 300 na conta. Como assim? E você fica sem entender. Aí você tá aqui na sua casa assistindo televisão, o cara manda mensagem, faz um pix de 300 pra você e manda eu vir buscar o relógio aqui em casa. Não, eu tô mandando um boy buscar o relógio aí. Sabe? Tá. As coisas passam a acontecer de uma forma que você fala, como assim? Como assim? Aí você investe num negócio sabendo que tem o risco e parece que as coisas acontecem, as pessoas querem aquilo que você tem. Aí você fala, que? Que? Eu me matava por R$ 100. Hoje, eu vou almoçar no negócio, aí eu gasto R$ 100 assim e nem olho. E quando eu tava na fase onde eu corria atrás de dinheiro, eu corria. Aí pra mim gastar R$ 100, eu falava, putz, isso aqui vai fazer falta, hein? Porque pra mim ganhar esses R$ 100, ou seja, eu ficava pensando no dinheiro, no dinheiro. Hoje, confesso pra vocês que hoje o dinheiro ele continua sendo muito importante, eu continuo trabalhando para conquistar mais e mais, para prosperar mais e mais, mas é diferente. Hoje eu penso, como eu posso contribuir para as pessoas? Como eu posso encontrar algo que vai agregar na vida das pessoas, né? Através dos meus produtos, através dos meus conteúdos, da minha entrega, como eu posso servir? Quando você pensa no servir, parece que as coisas fluem, porque o dinheiro entra. Eu não estou forçando, pode ver que eu não fico forçando a barra com ninguém aqui tentando vender alguma coisa. Sempre nos meus vídeos, com pouca frequência, eu falo um pouco sobre a minha lista de fornecedores secretos, que é acessar os meus fornecedores brasileiros de produtos, já aqui no Brasil, produtos que todo mundo quer comprar, para você começar a empreender. E eu sempre deixo na descrição. Só isso que eu falo. De forma barata você consegue empreender, começar pequeno. É isso que eu falo e dou indicações de alguns livros sobre o tema que a gente está falando aqui no vídeo. Mas eu não fico forçando a barra, tentando vender alguma coisa para vocês. Por quê? O propósito e o intuito do vídeo é servir, é contribuir com as minhas experiências, as minhas vivências. Eu acho que é por isso que as pessoas continuam dando feedbacks, porque meu perfil ainda é pequeno, mas as pessoas vão dando os feedbacks, cara. Tô, igual no último vídeo. Cara, tô tomando meu cafezinho e assistindo você e concordando com tudo que você tá falando. E eu não espero que você concorde com tudo que eu fale, né? Eu não sou dono da razão de nada, sou apenas uma pessoa que decidiu abrir um canal no YouTube e criar conteúdo de forma simples e de acordo com as minhas vivências, porque a minha vivência, as minhas experiências são diferentes das suas e até aconselho que você também tome coragem para contar um pouco sobre as suas vivências, porque você tem outras experiências, outros olhares para cada situação. Enfim, é isso que eu queria falar para vocês hoje sobre o dinheiro, né? Hoje eu confesso para vocês que vai ficando tão fácil depois. Até ontem uma pessoa falou assim: tô passando aí na sua casa, vou fazer uma entrega, um frete aí, e preciso da sua companhia, só pra gente ir trocando uma ideia. E eu fui com essa pessoa. Na verdade, ele chegou aqui em casa, enquanto eu tava esperando um rapaz vir buscar um relógio, né? Ou seja, um relógio, R$ 300. O cara mandou o motoboy para buscar, mandou o Pix antecipado,
E eu tava esperando o motoboy chegar e ele tava conversando. Eu fui mostrar alguns relógios que chegou. Ele falou, ó, tem esse relógio aqui, até o momento é o mais caro da minha coleção, de 2.500. Ele falou, e esse aqui que tá vindo buscar? Eu falei, esse é trezentão. Dele, nossa, você fala trezentão com tanta, como se fosse pouca coisa, né? E aquilo ali virou uma chave. Eu falei, nossa, realmente, hoje eu falo trezentão como se fosse nada, como se fosse mais barato, como se fosse normal trezentão, né? E sendo que para ele fazer um frete ali, fazer alguma coisa, alguma correria, é 150, mas tem que ralar, traz, leva, não sei o que, gasta combustível, faz 150, faz 200. E realmente, os trezentão hoje tá se tornando algo tão comum fazer, os trezentão é normal, trezentão, oitocentão, milão, tá, ficou normal, ficou normal. E confesso para vocês que eu espero que fique cada vez normal, mais fácil eu fazer cada vez mais valores acima, né? Como o meu amigo Tavinho, num evento dele, ele falou, cara, o que vocês acham? Um vídeo de 30 segundos, R$ 8.000, vocês acham caro ou barato? Aí todo mundo falou, nossa, é caro, né? E só tinha pessoas que trabalhavam no meio da fotografia, dos vídeos. Ele falou assim, vocês deveriam achar normal, 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 porque lá em São Paulo isso é normal, um vídeo de 30 segundos custar R$ 8.000. Claro, tudo depende da qualidade do vídeo, não tô falando, mas falando ali pro ambiente, vocês deveriam achar normal. É normal ganhar 8.000. É que vocês estão muito distante dessa realidade, que vocês não conseguem ver que 8.000 não é tanto dinheiro assim, não. E aí as pessoas, nossa, realmente. É que pra gente que tem. Eu tô mudando isso, né? Eu falo assim, as pessoas comuns olham 8.000 e falam, nossa, R$ 8.000 é muito dinheiro. Porque a nossa régua tá lá embaixo. Só que quando a gente começa a se envolver com pessoas que fazem 10.000, fazem 50, 100 mil, 200 mil, a gente vai subindo na nossa régua e fala, rapaz, como é que ele fez isso? Ah, entendi, é simples, tem que fazer isso, isso, isso. Como venho tendo alguns conselhos de um rapaz milionário já, né, já alcançou seus milhões aí, e ele tá gostando muito de mim. Ele falou, cara, eu quero levar você nos eventos que eu frequento, cara, você tem uma simpatia, você tem conhecimento. Nos eventos que eu frequento, nas confrarias de vinho, né, que tem os milionários, que tem caras bilionários, eles não estão nem aí para quanto você tem na conta, eles não estão nem aí pro carro que você chega, porque rico por rico todo mundo tem dinheiro, todo mundo tem poder de comprar qualquer coisa que quiser, só que eles estão em busca de pessoas que têm um conhecimento, que pode passar um insight que vai fazer eles fazer mais milhões. E aí eu falei, cara, tô disponível, vamos nessa, vamos fazer isso aí, eu quero participar junto com você. Enfim, quando você vai se envolvendo com pessoas que fazem milhões ou milhares, que seja acima dos 100 mil por mês ali, você vai entendendo como funciona o jogo e quanto é simples, talvez. Só que a nossa régua tá tão lá embaixo, né? E a gente vai colocando uma régua acima, vai desbloqueando algumas fases e eu venho trazendo isso para vocês. Para você que é meu amigo ou me acompanha já faz muito tempo, você provavelmente consegue ver essa minha evolução de conteúdo, enfim, é isso. Eu espero que esteja dando para ver. Eu me esforço para isso, né? Eu quero ser alguém diferente, obviamente, porque se eu continuar sendo sempre o mesmo, não perdendo a minha essência, os meus princípios e valores, né? Sempre me mantendo nos mesmos padrões de valores e princípios, porém me moldando diariamente para evoluir mentalmente, através dos meus conteúdos e tudo mais. Porque se eu continuar sendo a mesma pessoa, né, eu tô ficando atrasado, tô deixando de aprender, tô deixando de ensinar também. Então, não é esse o intuito. O intuito é que eu sempre cresça mesmo e eu sempre, quando alguém me vê, fala, nossa, você tá diferente. Realmente, eu pretendo estar sempre diferente. Porque se eu estou diferente é porque eu estou avançando, tá? Mas é isso. Tamo junto demais. Mande um comentário, faça um comentário, tome o seu cafezinho, anote o que for importante e descubra os segredos, descubra. Tenha o conhecimento dos segredos e no momento certo você vai saber como aplicar, tá? Não repudie o dinheiro, não corra atrás do dinheiro e não profira palavras que te afaste do dinheiro. Fechou? Tamo junto. Falou, valeu.